Seja muito bem-vindo ao canal. O tema de hoje envolve pessoas que convivem diariamente com a morte, não como espectadores, mas como parte da rotina. Coveiros que aprenderam cedo que um cemitério não é apenas um local de descanso e que nem todas as áreas guardam o mesmo tipo de silêncio. Ao longo deste vídeo, você vai ouvir relatos de quem trabalhou onde poucos suportam ficar sozinhos. Histórias marcadas por sensações físicas, padrões estranhos e acontecimentos que não encontram explicação fácil. E se esse tipo de conteúdo te prende, considere deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino. Seu apoio faz toda a diferença para que essas histórias continuem sendo contadas. Então agora é o momento. Apague as luzes, ajuste o volume e prepare-se, porque vamos entrar nas memórias de um assombrado. Relato 1. O jazigo antigo. Meu nome é Elias, tenho 49 anos e trabalho como coveiro desde muito jovem. Entrei nesse serviço ainda nos meus 20 e poucos anos, quando o cemitério municipal da cidade precisava de alguém fixo para a manutenção diária e para os sepultamentos. Era um cemitério antigo, daqueles que crescem junto com a cidade, com quadras que carregavam décadas de histórias e jazigos que passavam de geração em geração. Com o tempo, aprendi a conhecer cada canto daquele lugar, cada desnível do chão, cada túmulo que exigia mais cuidado. Para mim, tudo ali sempre foi trabalho, rotina e respeito. Mas havia um jazigo específico que nunca se encaixou nessa normalidade. Era um jazigo familiar antigo, de pedra escura, com inscrições já gastas pelo tempo. Pertencia a uma família tradicional da cidade, com vários membros enterrados ali ao longo de muitas gerações. Mesmo sem ninguém me contar nada, bastava chegar perto para sentir que aquele lugar era diferente. O ar parecia mais pesado ao redor dele, como se faltasse oxigênio. Não era algo visível, mas físico. Sempre que eu precisava fazer qualquer serviço próximo, sentia um cansaço estranho, um desgaste rápido demais para o pouco esforço que fazia. No começo, achei que fosse coisa da minha cabeça. Trabalho em cemitério exige esforço físico, e o calor às vezes castiga. Ignorei. Mas com o passar dos meses percebi que aquela sensação só acontecia naquele ponto específico. Em outras áreas, eu trabalhava o dia inteiro sem problema algum. Perto daquele jazigo, bastavam poucos minutos para sentir um peso no corpo, uma fraqueza que não combinava com a atividade. Com o tempo, outras coisas começaram a chamar minha atenção. Eu costumava chegar cedo, antes da movimentação maior, para organizar ferramentas e verificar se estava tudo em ordem. Em algumas manhãs, ao passar perto do jazigo, ouvia sons vindos de dentro. Não eram batidas claras, nem algo que desse para identificar com facilidade. Eram ruídos abafados, como se algo se movesse lá dentro, misturados com murmúrios muito baixos. O mais estranho é que aquilo parecia acontecer só comigo. Quando comentava com outros funcionários, ninguém dizia ter ouvido nada. As flores colocadas naquele jazigo também se comportavam de forma estranha. Familiares apareciam com certa frequência, sempre mantendo tudo muito bem cuidado. Arranjos novos, flores vivas, frescas. Mas, em questão de horas, elas murchavam. Não importava o clima, não importava se estavam na sombra ou no sol. Era sempre a mesma coisa. No fim do dia, pareciam flores esquecidas há semanas. Outro detalhe começou a me incomodar. As velas, quase sempre vermelhas. Sempre que algum familiar acendia uma vela naquele jazigo, ela queimava rápido demais. Não era impressão. Eu mesmo já observei velas novas se consumirem em menos da metade do tempo normal. A chama ficava instável, alta demais por alguns segundos, depois fraca, até apagar sozinha. Não demorou para que outros trabalhadores começassem a evitar aquela área. Ninguém dizia nada diretamente, mas todos reclamavam das mesmas coisas. Tontura, cansaço repentino, dor de cabeça. Sempre ao redor daquele jazigo. Sempre. Eu continuei trabalhando ali por obrigação, tentando não pensar muito. Mas aos poucos, fui entendendo que aquele jazigo não guardava apenas restos mortais. Havia algo ali que não estava em descanso.
Com o passar do tempo, comecei a perceber que não era apenas o meu corpo que reagia mal àquele lugar. O próprio ambiente ao redor do jazigo parecia diferente do restante do cemitério. Não era algo visível, mas perceptível. O silêncio ali tinha outra densidade. Sons comuns, como passos, vento entre as árvores ou o canto distante de pássaros, simplesmente pareciam não alcançar aquele ponto. Era como se o espaço ao redor estivesse isolado do resto do mundo. Em dias de muito movimento, quando familiares circulavam pelo cemitério, aquela área continuava estranhamente vazia. Pessoas passavam, olhavam rapidamente e seguiam adiante. Poucos permaneciam ali por mais de alguns minutos. Os próprios descendentes da família, mesmo zelando pelo jazigo, pareciam apressados. Acendiam velas, deixavam flores e iam embora sem demora. Nunca ficavam conversando ou parados em silêncio, como se vê em outros túmulos familiares. Os ruídos que eu ouvia começaram a se tornar mais frequentes. Não eram constantes, mas surgiam sempre nos mesmos horários, geralmente no começo da manhã ou no fim da tarde, quando o cemitério ficava mais silencioso. Eram sons abafados, como se viessem de dentro da estrutura de pedra. Às vezes pareciam passos lentos, outras vezes algo semelhante a vozes muito baixas, impossíveis de compreender. Não eram palavras claras, mas a sensação era de que havia algo tentando se manifestar. Cheguei a pensar que pudesse ser algum problema estrutural, dilatação da pedra, movimentação natural do terreno, qualquer explicação racional que me ajudasse a continuar trabalhando sem aquele incômodo constante. Pedi que a administração avaliasse o jazigo, alegando risco de infiltração ou rachaduras. Técnicos foram até lá, analisaram tudo e não encontraram absolutamente nada fora do normal. A estrutura estava firme, bem conservada, sem espaços internos que justificassem qualquer ruído. Enquanto isso, os efeitos físicos em quem trabalhava perto só aumentavam. Um dos funcionários mais novos passou mal depois de ajudar a limpar uma área próxima. Teve tontura forte e precisou se sentar por vários minutos até conseguir se levantar. Outro reclamou de um cansaço tão intenso que precisou ir embora mais cedo. Nenhum deles ficou mais de meia hora naquela região. Aos poucos, criou-se um acordo silencioso entre nós. Ninguém permanecia ali por mais tempo do que o estritamente necessário. O que mais me chamava a atenção era a sensação de esgotamento. Não era apenas físico, era como se algo drenasse a energia, deixando um vazio estranho, uma falta de ânimo que não combinava com o resto do dia. Mesmo depois de sair do cemitério, aquele peso parecia me acompanhar por horas. As flores continuavam murchando rapidamente, sempre da mesma forma. As pétalas perdiam a cor, ficavam opacas e o caule parecia ressecar de dentro para fora. Algumas vezes, recolhi flores que haviam sido colocadas pela manhã e no fim do expediente pareciam velhas demais para terem sido tão recentes. As velas vermelhas, então, passaram a me incomodar de verdade. Eu comecei a observar por curiosidade profissional. Velas novas, do mesmo pacote, acesas em outros túmulos duravam horas. No jazigo, não. A chama se comportava de maneira estranha, oscilava demais, como se fosse sugada. Em alguns casos, a vela se consumia tão rápido que deixava apenas um resto disforme de cera em poucos minutos. Mesmo sem ninguém dizer em voz alta, ficou claro que aquele jazigo afetava todos que se aproximavam. Não havia pânico, não havia correria. Havia desgaste, um cansaço coletivo, silencioso, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Eu continuava ouvindo os ruídos, continuava sentindo o peso e começava a entender que aquilo não era algo passageiro, era antigo e parecia fazer parte daquele lugar há muito mais tempo do que qualquer um de nós. Depois de tantos anos trabalhando naquele cemitério, eu já sabia reconhecer quando algo estava fora do normal. Não era medo, nem imaginação. Era uma percepção construída com o tempo, com a convivência diária com aquele ambiente. E, no caso daquele jazigo antigo,
Tudo indicava que havia algo ali que não se manifestava de forma direta, mas constante, como uma presença que nunca se afastava. O ponto de virada aconteceu quando fui designado para acompanhar uma manutenção mais próxima ao jazigo. Não se tratava de abrir nada, apenas reorganizar o espaço ao redor, nivelar o chão e limpar a área. Era um serviço simples, mas exigia que eu permanecesse ali por mais tempo do que o habitual. Logo nos primeiros minutos, senti o mesmo peso no corpo, só que mais intenso. O ar parecia mais denso, difícil de puxar para os pulmões. Cada movimento exigia um esforço exagerado. Enquanto trabalhava, os ruídos começaram. Primeiro, um som abafado, como algo se movendo dentro da estrutura. Depois, os murmúrios. Não eram palavras claras, mas tinham um ritmo estranho, quase cadenciado, como se várias vozes se sobrepusessem. Não consegui identificar de onde vinham exatamente, mas tinha certeza de que não era som externo. Aquilo estava ali, ao meu redor. O mal-estar se intensificou rapidamente. Minha visão começou a escurecer nas bordas e senti uma fraqueza forte nas pernas. Precisei me apoiar em uma ferramenta para não cair. Foi nesse momento que tive a sensação mais perturbadora de todas, a de que algo estava sendo retirado de mim. Não de forma violenta, mas contínua, como se aquela proximidade estivesse drenando minhas forças pouco a pouco. Consegui me afastar e sentei em um banco próximo, tentando recuperar o fôlego. Levei vários minutos até me sentir minimamente estável. Outros funcionários perceberam que algo estava errado e se aproximaram, mas nenhum deles conseguiu permanecer ali por muito tempo. Todos relatavam a mesma sensação de cansaço extremo, como se o corpo simplesmente não respondesse. Fui dispensado do restante do expediente naquele dia. Em casa, o mal-estar continuou. Tive dores no corpo, um cansaço que não passava nem depois de horas de descanso. Nos dias seguintes, precisei me afastar do trabalho. Um médico não encontrou nenhuma explicação clara. Os exames estavam normais. O diagnóstico foi apenas exaustão. Quando voltei ao cemitério, algo havia mudado dentro de mim. Eu já não conseguia ignorar o que vinha acontecendo. Passei a evitar aquela área sempre que possível. A administração também percebeu que os problemas estavam se concentrando ali e decidiu limitar qualquer serviço prolongado ao redor do jazigo. Apenas intervenções rápidas, quando absolutamente necessárias. Os ruídos continuaram, mas eu já não me aproximava o suficiente para ouvi-los com clareza. As flores continuavam murchando. As velas continuavam queimando rápido demais. Nada havia cessado. Apenas havia sido empurrado para longe, como algo que não se resolve, apenas se contorna. Foi nesse período que comecei a refletir sobre a história daquela família. Gerações enterradas no mesmo espaço. Mortes antigas, algumas em épocas difíceis, sem registros claros. Pensei no peso acumulado, não apenas de corpos, mas de histórias, conflitos e dores que talvez nunca tivessem sido resolvidas. Com o tempo, percebi que meu corpo já não reagia bem ao cemitério como antes. Não apenas ao jazigo, mas ao ambiente como um todo. O desgaste emocional e físico havia se acumulado. Meses depois, pedi afastamento definitivo e pouco tempo depois, deixei o trabalho. O jazigo continua lá, intacto, bem cuidado pelos familiares. Nada nunca foi aberto, nada foi modificado. Mas todos que trabalham naquele cemitério sabem que aquele espaço exige distância. Não por regra escrita, mas por experiência. Alguns lugares não precisam se manifestar de forma violenta para serem perturbadores. Basta estarem ali, silenciosos, consumindo lentamente tudo o que se aproxima. Depois que deixei o trabalho no cemitério, demorei um bom tempo para conseguir entender o que de fato tinha vivido ali. Durante anos tentei racionalizar tudo, encontrar explicações lógicas para o que acontecia ao redor daquele jazigo. Pensei em cansaço acumulado, em sugestão coletiva, em coincidências. Mas nenhuma dessas hipóteses explicava o padrão. Tudo acontecia sempre no mesmo lugar, da mesma forma,
afetando pessoas diferentes, em momentos distintos. Mesmo afastado, continuei tendo contato com antigos colegas. De vez em quando, alguém comentava que nada havia mudado naquele ponto do cemitério. O jazigo permanecia bem cuidado, as visitas da família continuavam acontecendo, mas os relatos de mal-estar seguiam os mesmos. Funcionários novos, sem saber de nada, acabavam comentando espontaneamente sobre o cansaço estranho ao trabalhar ali. Alguns pediam para trocar de função depois de poucas semanas. O mais significativo para mim foi perceber que as manifestações nunca evoluíram para algo mais agressivo ou explícito. Não havia aparições claras, nem eventos que chamassem atenção de fora. Era algo mais sutil e, talvez por isso mesmo, mais difícil de lidar. Uma presença constante, silenciosa, que se mantinha ali sem precisar se mostrar. Como se aquele lugar tivesse aprendido a existir às custas da energia de quem se aproximava. Com o tempo, aceitei que nem tudo precisa de resposta imediata. Trabalhar tanto tempo em contato com a morte ensina isso. Existem situações que simplesmente se impõem, independentemente da nossa vontade de compreender. O jazigo nunca foi interditado, nunca passou por rituais, nunca recebeu qualquer tipo de intervenção espiritual. Ele apenas continuou ali, como sempre esteve. Hoje, quando passo perto de um cemitério, sinto respeito, mas também atenção. Aprendi que nem todos os espaços são iguais. Alguns acumulam mais do que restos mortais. Acumulam histórias, dores e algo difícil de definir, mas fácil de sentir. Aquele jazigo familiar continua sendo apenas uma construção de pedra para quem visita de fora. Mas para quem trabalhou ali, ele representa um limite invisível. Um ponto onde o corpo reage antes da mente. Onde a intuição fala mais alto do que qualquer explicação técnica. Não acredito que todo cemitério seja um lugar carregado. Passei muitos anos trabalhando sem presenciar nada fora do comum, mas também sei que existem exceções. Lugares onde o tempo não resolve tudo, onde o passado permanece ativo, não como lembrança, mas como presença. Deixar aquele trabalho foi uma escolha difícil, mas necessária. Meu corpo já tinha dado todos os sinais possíveis. Hoje levo uma vida normal, distante daquele ambiente. O desgaste passou, a saúde voltou ao equilíbrio. Mas a lembrança daquele jazigo permanece clara. Relato 2. Chamados depois do horário de fechamento. Meu nome é Sérgio. Tenho 46 anos e trabalhei como coveiro por quase 8 anos no cemitério municipal da cidade onde nasci e cresci. Sempre morei ali. Conhecia praticamente todo mundo. E o cemitério fazia parte da paisagem desde a minha infância. Nunca foi um lugar estranho para mim. Pelo contrário, era silencioso, organizado e, até certo ponto, previsível. Durante o dia, funcionava como qualquer outro cemitério do interior, com visitas constantes, sepultamentos regulares e manutenção diária. O problema começava depois do horário de fechamento. Uma das minhas funções era conferir as quadras no fim da tarde, recolher ferramentas, verificar se não havia visitantes atrasados e, por fim, fechar os portões. Era uma rotina simples, repetida todos os dias. Mas com o passar do tempo, comecei a perceber que o ambiente mudava de forma muito clara assim que o movimento diminuía. O silêncio ficava diferente. Não era apenas a ausência de pessoas. Era como se os sons naturais da cidade deixassem de alcançar o cemitério. O barulho distante de carros, vozes, até o vento parecia mais fraco ali dentro. O ar ficava mais frio, mesmo em dias quentes. Uma sensação constante de que eu não estava sozinho começava a se formar, especialmente em algumas quadras mais antigas. Essas quadras ficavam na parte mais afastada do terreno, onde estavam enterradas pessoas sem identificação, indigentes e pacientes de um antigo hospital psiquiátrico que funcionou na cidade até a década de 1970. Eram sepulturas simples, muitas sem nome, marcadas apenas por números ou pequenas placas de metal já corroídas pelo tempo. Era ali que eu menos gostava de ficar depois das 5 da tarde. No início, eram apenas ruídos. Passos leves, arrastados,
que surgiam quando eu estava verificando aquelas áreas. Sempre que eu parava para ouvir melhor, tudo cessava. Achei que fossem gatos, animais de rua ou até o vento. Ignorei, mas os sons começaram a se repetir com frequência demais para serem coincidência. Algumas semanas depois, vieram os chamados. A primeira vez foi tão sutil que quase não dei importância. Ouvi meu nome sendo pronunciado em voz baixa, como se alguém estivesse logo atrás de mim. Me virei imediatamente, esperando ver algum colega. Não havia ninguém. O cemitério estava completamente vazio. A sensação de frio subiu pela coluna, mas segui meu trabalho, tentando manter a calma. Os chamados passaram a acontecer com mais frequência. Sempre uma única vez. Nunca repetidos. Sempre quando eu estava sozinho. Sempre perto daquelas quadras antigas. Nunca durante o dia. Apenas no fim da tarde ou já no início da noite. Comecei a reparar em outros detalhes estranhos. Ferramentas que eu tinha guardado apareciam fora do lugar no dia seguinte. Carrinhos de transporte estavam alguns metros adiante do ponto onde haviam sido deixados. Nada parecia vandalismo. Era como se alguém tivesse mexido em tudo com cuidado, apenas deslocando as coisas. O vigia noturno foi o primeiro a comentar algo comigo. Disse que via movimentação entre os túmulos depois da meia-noite. Silhuetas passando lentamente, sempre evitando a luz. Pouco tempo depois, ele pediu demissão. Disse que não voltaria ali à noite de jeito nenhum. Eu continuei. Por necessidade, por teimosia e por achar que ainda conseguiria lidar com aquilo. Mas aos poucos, fui entendendo que o que acontecia naquele cemitério não estava ligado ao meu cansaço ou à imaginação. Havia algo concentrado ali. Algo que só se manifestava quando o lugar fechava para os vivos. Com o passar dos meses, ficou impossível fingir que nada estava acontecendo. As manifestações deixaram de ser episódios isolados e passaram a fazer parte da rotina do cemitério, especialmente naquela quadra mais antiga. Não era apenas eu que percebia. Outros funcionários começaram a relatar sensações parecidas, mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo comigo. Alguns reclamavam de dor de cabeça repentina ao trabalhar naquela área. Outros diziam sentir um peso estranho no corpo, como se o ambiente sugasse as forças. Houve quem passasse mal depois de poucos minutos ali, precisando se afastar para se recuperar. Nada disso acontecia em outras partes do cemitério, sempre naquele mesmo trecho. Os chamados pelo meu nome continuavam. Às vezes, vinham mais próximos. Em outras, pareciam ecoar entre os túmulos. Nunca se transformaram em frases completas, mas o tom era sempre o mesmo. Baixo, contido, quase cansado. Não soavam agressivos, mas causavam um desconforto profundo, difícil de explicar. Comecei a prestar atenção no comportamento do lugar. Percebi que o vento quase nunca passava por aquelas quadras. As árvores ali pareciam mais paradas, mesmo em dias de brisa forte. O chão mantinha uma umidade constante, independentemente da chuva. Era como se o espaço estivesse isolado do restante do cemitério. Ferramentas continuavam sendo encontradas fora do lugar. Nada desaparecia, nada era danificado. Apenas mudava de posição. Às vezes, eu mesmo me pegava duvidando da própria memória, achando que talvez tivesse esquecido onde deixara algo. Mas isso aconteceu vezes demais, sempre com os mesmos objetos, para ser apenas distração. A administração foi informada. Fizemos registros, relatamos os mal-estares dos funcionários, a saída do vigia noturno e as dificuldades em manter aquela área funcionando normalmente. A resposta foi cautelosa, mas prática. Não havia sinais de vandalismo, nem problemas estruturais visíveis. A orientação foi apenas redobrar a atenção e evitar trabalhar sozinho sempre que possível. Mesmo assim, os episódios continuaram. Teve uma tarde em que, ao fechar a quadra, ouvi claramente passos atrás de mim. Não eram leves, eram passos firmes, lentos, acompanhando o meu ritmo. Parei. Os passos pararam. Andei mais alguns metros. Eles voltaram. Não corri, não gritei. Apenas terminei o serviço o mais rápido possível. E saí dali com uma sensação de alívio imediato ao atravessar para outra área do cemitério.
O cansaço começou a se acumular, não apenas físico, mas emocional. Dormia mal, acordava cansado e passava o dia esperando o momento de ir embora. Mesmo em casa, a sensação de alerta não desaparecia completamente. Era como se o corpo tivesse aprendido a se manter em tensão constante. Por ser morador antigo da cidade, eu conhecia a história daquele cemitério. Sabia que muitas pessoas enterradas ali não tiveram qualquer tipo de despedida. Mortes solitárias, abandonadas, sem rituais, sem alguém que se importasse em rezar, ou sequer dizer um nome em voz alta. Aos poucos, comecei a ligar esses fatos às manifestações. A ideia de procurar ajuda começou a se formar lentamente. Não foi imediata. Passei muito tempo resistindo, tentando resolver tudo sozinho, como se fosse apenas mais uma fase difícil do trabalho. Mas chegou um ponto em que ficou claro que aquilo estava afetando não só a mim, mas a todos que precisavam trabalhar ali. Eu já não pensava em medo. Pensava em limite. Depois de tantos meses convivendo com aquelas perturbações, cheguei a um ponto de esgotamento completo. Não era mais possível tratar aquilo como algo passageiro ou ignorar os efeitos que causava em mim e nos outros funcionários. O cemitério precisava continuar funcionando, e as pessoas que trabalhavam ali não podiam permanecer naquele estado constante de desgaste físico e emocional. Por ser morador antigo da cidade, eu conhecia bem o padre da paróquia local. Não era alguém próximo, mas sabíamos quem éramos. Demorei para tomar coragem de procurá-lo. Parte de mim ainda tentava racionalizar tudo, com receio de parecer exagero ou imaginação. Mesmo assim, marquei um horário e fui até a igreja, levando comigo tudo o que vinha acontecendo, desde os primeiros ruídos até os chamados e o impacto nos trabalhadores. Relatei tudo com calma, sem dramatizar. Falei das vozes, do peso no ambiente, do mal-estar coletivo e da concentração dos episódios naquela quadra específica. O padre ouviu em silêncio por um bom tempo. No início, mostrou certa relutância. Disse que muitos lugares carregam histórias difíceis e que nem sempre isso significa algo fora do natural. Mas à medida que eu detalhava os acontecimentos, especialmente o efeito físico nas pessoas, percebi que ele começou a levar a situação com mais seriedade. Depois de refletir, o padre concordou em ir até o cemitério, não por obrigação ou crença imediata em algo sobrenatural, mas por compaixão com quem trabalhava ali e com as almas que poderiam estar em sofrimento. Marcamos para um domingo de manhã, quando o cemitério estaria aberto e com menos atividades administrativas. No dia combinado, o padre chegou acompanhado de alguns moradores da cidade, pessoas simples que conheciam o lugar e sabiam das histórias antigas. Não houve alarde. Nada foi anunciado oficialmente. Caminhamos até a quadra afetada em silêncio. O ambiente estava estranho, como sempre, com aquele ar pesado que já conhecíamos bem. O padre iniciou a consagração com orações, pedindo paz para os que ali estavam enterrados e descanso para aqueles que não tiveram despedida adequada. Rezou com calma, caminhando entre os túmulos, aspergindo água benta e fazendo sinais discretos. Não houve manifestações visíveis durante o ritual. Nenhum som, nenhuma movimentação fora do comum. Depois das orações, ficamos ali por alguns minutos em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, senti o ambiente diferente. O ar parecia mais leve. A sensação de pressão no corpo simplesmente não estava mais ali. Outros presentes comentaram o mesmo, ainda no local, sem que ninguém sugerisse nada. Nos dias que se seguiram, a mudança ficou ainda mais clara. Os chamados cessaram completamente. Nenhuma ferramenta voltou a aparecer fora do lugar. Os funcionários já não reclamavam de mal-estar naquela área. O vigia noturno que havia saído chegou a visitar o cemitério novamente durante o dia e disse sentir o lugar diferente. Eu fiquei em choque com o resultado. Não esperava que algo tão simples tivesse efeito tão imediato. A sensação era de alívio, mas também de arrependimento. Percebi que poderia ter buscado ajuda muito antes, evitando meses de desgaste. Desde então,
O padre retorna ao cemitério pelo menos uma vez por ano para realizar uma nova consagração naquela quadra. Não por achar que faz parte de sua obrigação, mas por compadecer com o lugar, com os mortos e com os vivos que precisam trabalhar ali. Relato 3. A quadra onde ninguém queria trabalhar sozinho. Meu nome não importa tanto quanto o tempo que passei dentro daquele cemitério. Foram décadas caminhando entre quadras, covas abertas e fechadas, cruzes antigas e túmulos novos demais para já estarem manchados pelo tempo. Cresci ali dentro. Meu pai foi coveiro antes de mim, e desde menino eu já conhecia o som da pá batendo na terra úmida, o cheiro da cal, o silêncio pesado das manhãs frias. Enquanto outras crianças aprendiam a ter medo do cemitério, eu aprendia a respeitar o que ele guardava. Com o passar dos anos, percebi que nem todas as áreas eram iguais. Algumas quadras tinham um silêncio comum, quase neutro. Outras, porém, pareciam sempre carregadas, como se o ar fosse mais denso. Não era algo que se explicasse fácil, mas quem trabalhava ali sentia no corpo antes de entender com a cabeça. Entre essas áreas, havia uma quadra específica que, desde muito cedo, me chamou a atenção. Era uma quadra antiga, com sepultamentos de épocas diferentes, muitos deles ligados a mortes violentas ou repentinas. Gente que não teve tempo de se despedir, acidentes, brigas, crimes que ninguém comentava abertamente. Meu pai nunca falou muito sobre isso, mas evitava ficar ali mais do que o necessário. Só fui perceber o padrão depois de adulto, quando comecei a assumir mais responsabilidades no serviço. Trabalhar naquela quadra nunca foi simples. O mal-estar começava sem aviso, uma pressão estranha no peito, como se o ar não circulasse direito. Às vezes, era tontura. Outras vezes, um enjoo leve, persistente. Nada que derrubasse alguém de imediato, mas o suficiente para tornar qualquer tarefa mais lenta e pesada. A sensação era de estar sendo observado, mesmo quando se tinha certeza absoluta de que não havia ninguém por perto. Com o tempo, pequenas coisas começaram a acontecer. Ferramentas deixadas no chão apareciam fora do lugar. Velas acesas para algum ritual simples ou homenagem se apagavam sozinhas, mesmo sem vento. Não era algo constante, mas frequente o bastante para incomodar. O mais curioso era que ninguém comentava diretamente. Entre os coveiros existia uma espécie de acordo silencioso. Todos sabiam, mas ninguém queria ser o primeiro a admitir. Era comum que, quando surgia um serviço naquela quadra, sempre aparecesse uma desculpa. Um pedia para trocar de área, outro alegava dor nas costas, outro simplesmente demorava mais para chegar. Trabalhar sozinho ali era algo que ninguém fazia de bom grado. Mesmo os mais novos, que diziam não acreditar em nada disso, evitavam ficar isolados naquele trecho do cemitério. Eu, por ser mais velho e já acostumado com aquele ambiente desde a infância, acabava assumindo essas tarefas. Não por coragem, mas por entender que aquele tipo de lugar exigia alguém que não entrasse em pânico fácil. Ainda assim, havia dias em que até eu sentia vontade de sair dali o mais rápido possível. O silêncio daquela quadra não era vazio. Era um silêncio acumulado, pesado, como se cada sepultamento tivesse deixado algo para trás. Quanto mais tempo eu passava ali, mais claro ficava que não se tratava apenas de imaginação ou cansaço físico. Existia um padrão, uma repetição de sensações e acontecimentos que não se manifestavam da mesma forma em outras áreas do cemitério. Eu observava tudo em silêncio, registrando mentalmente cada detalhe. Sabia que, cedo ou tarde, algo mais direto acabaria acontecendo. Lugares assim não costumam se contentar apenas com pequenos sinais. Eles esperam. Eles esperam. E quando decidem se manifestar de forma mais clara, fazem isso sem aviso. Com o passar dos anos, fui entendendo que aquele desconforto constante não era algo que surgia do nada. Ele se intensificava em certos horários, principalmente nas primeiras horas da manhã e no fim da tarde, quando o cemitério ficava mais vazio e o silêncio parecia se fechar sobre quem estivesse ali. Nessas horas, até o som dos próprios passos soava diferente, abafado, como se a terra absorvesse tudo.
Havia dias em que eu chegava bem disposto para o trabalho e, ao pisar naquela quadra específica, sentia o corpo reagir quase imediatamente. Um arrepio que começava nos braços e subia pela nuca, seguido por uma sensação estranha de cansaço repentino. Não era físico no sentido comum. Parecia que algo drenava a energia aos poucos, obrigando o corpo a trabalhar mais pesado, mais lento. As manifestações não eram escancaradas, mas insistentes. Uma pá encostada no muro caía sozinha, mesmo em terreno firme. Baldes viravam sem motivo aparente. O mais inquietante era que isso quase nunca acontecia quando havia mais gente por perto. Bastava ficar sozinho para que essas pequenas alterações começassem, como se aquele lugar reagisse à presença isolada de quem trabalhava ali. As velas eram um capítulo à parte. Muitas famílias ainda tinham o costume de acender velas simples, às vezes sem qualquer ritual religioso formal, apenas como sinal de respeito. Naquela quadra, elas raramente duravam. Ou se apagavam sozinhas, ou queimavam rápido demais, em questão de minutos, deixando um resto de cera escorrida de forma irregular. Algumas pessoas reclamavam disso na administração, dizendo que parecia desperdício, mas ninguém sabia explicar. Entre os coveiros, o comportamento era sempre o mesmo. Ninguém dizia claramente que tinha medo, mas todos evitavam comentar sobre aquele trecho do cemitério. Quando o assunto surgia de forma indireta, vinha acompanhado de risadas nervosas ou mudanças rápidas de tema. Era uma forma de manter a sanidade. Admitir que algo ali não estava certo seria dar forma a um medo que todos preferiam manter sem nome. Eu mesmo tentei racionalizar por muito tempo. Pensava no peso simbólico das mortes violentas, na carga emocional deixada pelas famílias, no histórico daquele lugar. Tudo isso fazia sentido até certo ponto, mas havia momentos em que nenhuma explicação lógica se sustentava, momentos em que o corpo reagia antes da mente, como se reconhecesse um perigo que não podia ser visto. Certa vez, enquanto ajeitava uma sepultura antiga, senti claramente que alguém estava atrás de mim. Não foi um pensamento, foi uma certeza física. O coração acelerou, a respiração ficou curta. Virei rapidamente, já esperando ver algum colega, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio e o portão mais próximo ainda estava trancado. Mesmo assim, a sensação não passou de imediato. Ela permaneceu por longos minutos, pressionando, observando. Depois desse dia, percebi que até os animais evitavam aquele espaço. Pássaros pousavam nos muros ao redor, mas raramente desciam naquela quadra. Gatos que costumavam circular pelo cemitério desviavam o caminho. Pequenos detalhes que, somados, reforçavam a ideia de que aquele não era apenas um lugar comum de sepultamento. Ainda assim, o trabalho precisava ser feito. O cemitério não para, independentemente do que se sinta ali. Continuei assumindo tarefas naquela quadra, sempre atento, sempre tentando manter a calma. No fundo, eu sabia que algo mais intenso acabaria acontecendo. Lugares assim acumulam demais para permanecerem silenciosos para sempre. E foi durante um sepultamento simples, aparentemente igual a tantos outros, que aquela quadra decidiu se manifestar de uma forma que eu jamais esqueceria. O sepultamento era simples, daqueles que não costumam deixar marca na rotina do cemitério. Pouca gente presente, nenhuma comoção exagerada, nenhum atraso. O corpo havia chegado cedo, o caixão era comum e a cova já estava preparada desde o dia anterior. Tudo indicava que seria mais um serviço rápido, sem complicações. Mesmo assim, desde que entrei naquela quadra naquela manhã, senti algo diferente. O mal-estar surgiu mais cedo do que o normal, ainda antes de começar o trabalho. Era uma pressão constante no peito, acompanhada de um frio estranho que não combinava com o clima do dia. Ignorei como sempre fizera. Com tantos anos ali dentro, aprendi que parar por causa dessas sensações só tornava tudo mais difícil. O sepultamento seguiu seu curso. Após o fechamento da cova, permaneci ali por alguns minutos para finalizar o serviço, ajeitando a terra e organizando o espaço ao redor.
O cemitério estava silencioso demais, mesmo para aquele horário. Não havia passos, vozes distantes ou o som habitual vindo de outras quadras. Apenas o silêncio pesado que eu já conhecia bem. Foi nesse momento que ouvi o som. Não foi um ruído indefinido nem algo que pudesse ser confundido com o deslocamento da terra. O som era claro, humano, abafado, vindo de dentro da cova já fechada. Um som curto, baixo, mas inconfundível. Não era um grito, nem um lamento prolongado. Era algo que lembrava uma tentativa de respiração ou um gemido contido, como se alguém quisesse fazer barulho e não conseguisse. Meu corpo reagiu antes que eu tivesse tempo de pensar. Senti as pernas falharem, o estômago revirar e um calor súbito subir pelo rosto. O ar pareceu desaparecer por alguns segundos. Dei alguns passos para trás, sem conseguir desviar os olhos do chão recém-fechado. O silêncio voltou imediatamente, como se nada tivesse acontecido. Fiquei ali parado, tentando entender o que tinha ouvido. Sabia exatamente o que aquele som significava, mas também sabia que não havia qualquer explicação lógica para aquilo. A cova estava corretamente lacrada. O procedimento havia sido seguido à risca. Não havia possibilidade de erro humano. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observado voltou com força total. Não como antes, de forma sutil, mas direta, esmagadora. Era como se aquele lugar tivesse decidido, finalmente, se fazer notar. Saí daquela quadra sem olhar para trás. Naquele dia, não voltei para terminar pequenos detalhes. Pedi para outro funcionário assumir o restante do serviço, alegando mal-estar. Ninguém questionou. Ninguém nunca questionava quando o assunto envolvia aquela área. Nos dias seguintes, tentei seguir a rotina normalmente, mas algo havia mudado. O peso que eu sentia ali se estendeu para fora do cemitério. O cansaço não passava. O sono era interrompido por uma sensação constante de alerta. Era como se parte de mim ainda estivesse presa àquele momento. Aquele som vindo do lugar onde não deveria haver som algum. Pouco tempo depois, decidi me aposentar. Não foi uma decisão impulsiva, mas necessária. Eu já tinha visto e sentido coisas demais ao longo da vida, e aquele episódio foi o limite. Não senti alívio imediato ao sair do trabalho, apenas uma estranha consciência de que certos lugares acumulam mais do que corpos. Hoje, quando penso naquele cemitério, especialmente naquela quadra, entendo algo que aprendi tarde demais. O silêncio ali nunca foi ausência. Era acúmulo. Acúmulo de histórias interrompidas, de violências, de despedidas que não aconteceram. E às vezes, esse acúmulo encontra uma forma de se manifestar, mesmo quando ninguém está preparado para ouvir. Se você chegou até aqui, meu sincero agradecimento por dedicar seu tempo a ouvir esses relatos. Histórias como essas não são comuns e exigem atenção, respeito e sensibilidade. O trabalho de um coveiro vai muito além da terra e das ferramentas. Envolve convivência diária com despedidas interrompidas, histórias não resolvidas e silêncios que se acumulam com o tempo. Nem tudo se manifesta de forma visível, mas isso não significa que não esteja ali. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, deixe seu comentário. Sua experiência, opinião ou reflexão é sempre bem-vinda. E se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever para continuar acompanhando relatos que exploram o lado mais silencioso e mais inquietante da existência. Obrigado pelo apoio, por chegar até o fim, e até o próximo vídeo.